Hoje o nosso devocional tá um pouco diferente e eu vou terminar esse vídeo hoje. Confesso que eu já comecei várias vezes, essa é a quarta vez que eu tento gravar esse vídeo. É uma série que eu vou começar desde o dia em que eu nasci até os dias de hoje para contar o meu testemunho, as coisas fortes que aconteceram na minha vida, para responder qual que é a minha religião, ou seja, qual é a igreja que eu frequento, aonde eu nasci, qual que é a minha autoridade espiritual, enfim. Aí vocês vão saber quão forte é a minha história e quão forte é o meu testemunho, tá? Antes de deixar a palavra aqui do Senhor Jesus, eu nasci em São José do Rio Preto e os meus pais se separaram quando eu era ainda bebê, acredito que eu tinha 1 ano e meio, no máximo estourando 2. Minha avó conta que não foi nada planejado, eles apenas se conheceram, começaram a ficar junto, minha mãe engravidou. Então, quando eu nasci, eu não tinha enxoval, né? Minha avó desceu, comprou algumas coisas pra mim. E quando a minha mãe já tinha ali se recuperado, ela conta que eles eram muito de barzinho, muito de sair, eles não deixaram de sair porque eu nasci. Minha mãe deixava eu dentro de uma banheira, atrás do banco, ali no Fusca, né? Com as roupinhas que a minha avó tinha comprado, com o enxoval que a minha avó tinha comprado, porque eu não tinha nada, não tinha nenhum enxoval, nada. E eles iam para os bares. E assim foi até terminar esse relacionamento. E como a minha mãe dizia que não tinha estrutura para ficar comigo, minha avó então disse: deixa ela comigo que eu crio até você então adquirir essa tal estrutura, né? E aí eu fiquei com a minha avó, então de São José do Rio Preto, eu me mudei ali para Bauru e eu fiquei com a minha avó ali uns longos anos, né? E a minha mãe sempre que podia ia me ver. Meu pai, depois que passou ali acho que uns 3 anos, acredito, ele já conheceu uma outra mulher, se casou, então meu pai ia me ver na casa da minha avó, e então eu morei com a minha avó até os meus 9 anos de idade, tá? Para ir para a parte 2, porque eu vou contar até os dias atuais, eu quero deixar aí com vocês Jó 17:15. Jó 17:15 pergunta: aonde está a minha esperança? Como que ele vai fazer? Jó Salmos, aqui ó, 17:15. Onde estaria então agora a minha esperança? Sim, a minha esperança. Quem a poderá ver? Às vezes a gente não consegue enxergar da onde vai vir a resposta. Às vezes nós não conseguimos enxergar porque estamos passando por N coisas aqui no presente, mas quando chega, passa um determinado tempo, a maturidade vem e a resposta do Senhor chega, então a gente entende por que a gente passou por um processo, passou por aquilo. Hoje, com a idade que eu tenho e com a estrutura que eu tenho, eu entendo perfeitamente o porquê que as coisas foram conduzidas daquela maneira. Então, eu louvo a Deus. E você só vai entender a sua e só vai entender a minha ao longo desses episódios até terminar, até os dias de hoje. Então, acredite, confie no Senhor, que nada é por acaso, tudo é jesuicidência. E louve a Deus durante o processo, porque quando esse processo finalizar, quando esse processo acabar, você vai ter certeza que a sua esperança veio de Deus, que Ele não perdeu o controle e que tudo aquilo que aconteceu tinha um destino certo, um destino seguro para você chegar até o propósito dele. Amém?